vamos tentar fazer alguns mapas usando aqueles dados. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do SpanLab. Eu sou o professor Carlos Gama e hoje a gente vai continuar aquela nossa conversa sobre eleições. No último vídeo a gente fez uma conversa sobre os dados das eleições. A gente pegou os dados lá no TSE, viu onde que era que baixava, baixou alguns arquivos, olhou como é que eram aqueles arquivos, o que tinha de informação, arquivos alguns maiores, outros menores, outros gigantes. Depois a gente viu como que abria isso, como que importava para o Python, né, usando o Pandas, como criamos ali uns data frames, uns bancos de dados, olhamos o arquivo, fizemos algumas análises simples, aquele gráfico de variação da porcentagem, lá, da proporção de votos de cada candidato de acordo com o horário, né, das apurações ali, as atualizações do TSE, e depois olhamos ali aquela questão das sessões eleitorais ali para ver se tinha alguma sessão com 0 votos por um candidato ou não, e a gente viu que o menor valor que tinha era 1, então tinha sessão com pouco voto, mas não tinha sessão com 0, né? Então hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso, só que eu quero expandir um pouco para o lado mais comum nosso, né, que é de geoprocessamento, então vamos tentar fazer alguns mapas usando aqueles dados, beleza? Só antes da gente começar, deixa eu passar para o desktop para a gente ver uma coisinha que eu esqueci de falar no outro vídeo. Beleza, estamos aqui no desktop. No outro vídeo eu mostrei para vocês, né, aquele gráfico da eleição de 2018, que era ali do Bolsonaro e do Haddad, do primeiro turno, né? Eu falei para mostrar que era o mesmo comportamento que a gente estava vendo nessa eleição agora, mas eu esqueci de falar dessa parte de baixo aqui da matéria, que é justamente a tabela dos valores de apuração minuto a minuto, ou a cada atualização do TSE. E por que eu ia falar disso e no fim acabei esquecendo? O que eu queria falar aqui é que eu não achei os dados desse histórico de totalização dos votos para os anos anteriores. Eu achei só para esse ano no site do TSE. Então, da eleição passada não tem, né, dessa eleição aqui de 2018 não tem, 2016 não tem. Então, eu achei interessante isso aqui estar nessa matéria do G1, apesar de que não dá para usar os dados, porque isso aqui é uma imagem, né? Olha, é um JPEG gigantesco, e eles podiam até fornecer, mas tudo bem, não é obrigação deles fornecer isso aqui. E lá embaixo a gente vê que eles têm fonte TSE, né? Mas eu não encontrei. Então, se vocês encontraram, sabem onde eu consigo baixar esses dados de histórico de totalização de votos para as eleições passadas, por favor, deixa aí no comentário que eu tenho interesse em ter esses dados aí, até para depois fazer uns gráficos comparativos e tal. Mas isso era o que eu tinha esquecido de falar, tá? Para esse vídeo de hoje, o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu chegar aqui, a gente está com um notebook Jupyter, como das outras vezes, então a gente vai continuar analisando os dados, tá? A diferença é que para este vídeo aqui a gente vai importar alguns outros módulos do Python, principalmente o GeoPandas, tá? Que é o que vai fazer essa ligação de banco de dados do DataFrame com a parte espacial, ele vai conseguir plotar o mapa e tudo mais para a gente. E eu também estou chamando a lenda, esse aqui eu já nem precisava mais porque a gente usou da outra vez, mas não usa dessa. Eu estou chamando o módulo de cores do Matplotlib para a gente poder mexer nas cores do mapa. O resto, aqui a gente continua da mesma maneira, né? O nome dos arquivos aqui que a gente vai chamar. Na verdade, eu não vou chamar esses dois também, eu vou chamar só a votação por sessão, tá? Isso aqui ficou da outra vez, a gente pode tirar também para não atrapalhar ninguém, né? Não deixar ninguém confuso, tá? Então a gente começa chamando o nosso arquivo de votação, lê ele no DataFrame, como da outra vez. Tá? Estão aqui as colunas dele, estão aqui os candidatos, né? Todos os valores únicos dos candidatos ali na coluna de nome da pessoa votável, incluindo branco e nulo. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é mudar a ordem dessa tabela, porque ela vai ser uma tabela gigante, né? A gente pode até dar uma olhada nisso aqui rapidamente. Vai ser uma tabelona gigante, onde a ordem das colunas e dos valores não é exatamente aquela que a gente quer. O que ele tem? Ele tem ali a data de geração do arquivo, o tipo de eleição, aquele monte de colunas que a gente viu, e ali para cada candidato, quantos votos ele teve em cada sessão. Então não é a maneira que a gente vai conseguir plotar direito, não é a maneira que a gente poderia, por exemplo, levar para um QGIS para fazer, né, os nossos mapas. Então a primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou fazendo um pivô nessa tabela, estou virando ela de posição, estou usando aqui, da mesma maneira que no outro vídeo, fiz um query no banco de dados para fazer um subset dele, pegar só um pedaço, pegar só
aqueles valores, aquelas linhas que tem número do turno igual a 1, vou fazer isso para o primeiro e para o segundo turno em separado, e aí eu faço aqui o pivô da tabela, usando como índice o nome do município, os valores vão ser aqueles que estão na coluna quantidade de votos, as colunas que vão ser resultantes são do nome de cada candidato, e eu vou usar uma função de agregação, que é a soma. Então eu vou fazer essa tabela que vocês já estão vendo aqui embaixo, onde o índice, né, vai ser o nome do município, as colunas vão ser o nome dos votáveis, que são esses daqui, somados os valores da quantidade de votos. Então ele vai pegar para todo mundo, para cada município, vai somar o valor dos votos de todas as seções de cada candidato, tá bom? Eu coloquei aqui o fio velho de 0, porque se caso um candidato não tenha voto em uma determinada seção, em um determinado município, aqui ele ficaria como NaN, né, o Not a Number do NumPy e do Pandas. Então eu estou deixando como 0 para não ficar um valor nulo ali perdido. E eu ainda coloquei um Reset Index aqui no fim, só para que o nome do município passe a ser uma coluna, senão o nome do município vira uma parte do índice, né, vira o índice, e não é o que eu quero. Eu quero que ele seja uma coluna porque depois eu vou usar isso, né, para fazer uma junção ali com o banco de dados espacial dos municípios. Tá bom? Então eu quero que tenha o nome como uma coluna. A gente vê que está aí todos os valores e o nome dos municípios, todo em letra maiúscula. Isso também é importante da gente atentar. Legal? Aqui eu deixei comentado, mas caso vocês queiram, é para vocês verem como é, que vocês podem exportar isso aqui muito fácil para um arquivo CSV. Então você quer exportar essa tabela aqui para um arquivo CSV e depois abrir algum outro programa, fazer alguma coisa assim, é só usar essa forma aqui, tá bom? E fiz isso para o segundo turno também, então a mesma coisa, né? Só separei aqui turno 2 e fiz a mesma construção de pivotar a tabela, e também tem aqui a construção da exportação, se vocês quiserem. Até aí tranquilo, tá? Até aí é uma coisa que a gente sempre tem que fazer quando vai trabalhar com banco de dados, né? Fazer essas alterações assim de formato para que a gente consiga ler, consiga trabalhar da melhor maneira. Isso é bem comum. E aí agora entra a parte mais espacial. A gente quer fazer um mapa da votação. Como é que a gente vai fazer um mapa? A gente precisa de um arquivo que tenha o mapa da votação, né? Se você está assistindo esse vídeo caindo aqui sem saber muito de geoprocessamento, saiba que a gente tem aqui no canal uma playlist toda com um curso completo de geoprocessamento, que é a minha disciplina de pós-graduação. Então eu vou deixar aqui em cima, você pode ir lá e seguir se você quiser, tá tudo liberado, tá? Então o que eu estou marcando aqui? Que agora a gente precisa do nosso arquivo, né, vetorial, espacial dos municípios, para a gente poder colocar a cor nesse município de acordo com o valor da votação, alguma coisa assim. Normalmente eu utilizava um arquivo chamado aqui, Municípios Brasil 25.000, que era um arquivo que eu nem lembro onde eu peguei, muito antigo, sempre usei em sala de aula, né, sempre deixei para os alunos, mas antes de fazer esse vídeo eu fui lá procurar ver se eu conseguia alguma coisa melhor. E eu achei lá no site do IBGE, né, fiz uma coisa simples, joguei lá no Google, GeoPackage Brasil Municípios. Podia pôr Shapefile também, mas botei GeoPackage porque está sendo mais legal trabalhar com GeoPackage hoje, né? Então, peguei aqui, ó, primeiro link, bases cartográficas contínuas do IBGE, que é esse aqui, ó. Tá? Então tá lá o download do produto, esse link aqui, esse link eu vou deixar direto para vocês aí embaixo na descrição. Ele joga a gente aqui, ó. Então downloads, e em GeoPackage ele tem um arquivo só, tá? BC250, que é base cartográfica contínua em escala 1 para 250.000. Baixei esse arquivo ele é um pouquinho grande, tá? Cadê? Tá aqui. Então zipado ele tem aí 850 MB, deszipado 1 GB e 400 mais ou menos. Ele é um arquivo um pouquinho grande, porque ele tem tudo. Ele tem toda a base cartográfica contínua do Brasil. Em vez de ter um zilhão de shapefiles, ele tem um GeoPackage com tudo junto, né? Uma das maravilhas do shapefile. E aí aqui dentro eu procurei por município, adicionei no QGIS, e a gente vai ver então a diferença, né? Eu fiquei olhando aqui, olha só, vamos dar um zoom aqui, eu não sei nem que município eu estou, mas vejam a diferença no detalhe aí do limite entre os municípios. Então ele vai ser um arquivo maior, mais pesado, mas ele é um arquivo mais detalhado. Então gostei dele e fiquei com ele, tá? E aí eu salvei isso aqui, né? Exportei aqui como um arquivo GeoPackage só com esse layer dos municípios e não aquele negócio gigante de 1.4 GB, tá?
e ele ficou aí com, acho que 90 MB, uma coisa assim, tá? Aqui, ó, esse layer aqui, ó, município 250, ele tá com 100 MB, arredondando, tá? Então é ele que eu estou usando lá no nosso notebook, tudo bem? Porque ele tem os municípios e tal, um detalhe legal, gostei dele, então é isso que a gente vai usar, tá? Vou fechar aqui o BGE e voltar para o nosso notebook. Então tá aqui o caminho para o arquivo e a gente vai ler ele dentro do GeoPandas, tá? O GeoPandas ele é essencialmente uma extensão para o Pandas que lê os dados espaciais, ele lê arquivo direto em formato JSON, GeoJSON, Shapefile, GeoPackage, um monte de coisa. Você só manda ele ler e ele entende isso daí. Então eu mandei ele ler o GeoPackage de municípios e ele traz isso aqui para a gente. Ele traz um data frame, um banco de dados, onde ele tem ali as colunas da tabela de atributos, ó, nome dos municípios, algumas outras colunas, código e tal, e a geometria. Então essa geometria é o polígono, né? Ela é uma tupla de tuplas, uma coisa assim, com os vértices todos os vértices dos polígonos, tá? Uma coisa a notar é que os nomes estão em letra minúscula, né? Então a gente já vai ter que mudar isso, porque senão eu não vou conseguir linkar uma coisa com a outra, né? Quando eu tentar pegar o banco de dados das eleições que está com o nome em letra maiúscula e pegar este banco de dados dos municípios que está com o nome em letra minúscula, eu não consigo fazer ele entender que uma coisa é igual a outra, tá? Então a gente já vai ver isso daí. Seguindo aqui, só para mostrar para vocês, o GeoPandas ele traz algumas funções já direto de plotagem, como da mesma maneira que o Pandas, né, você pode pegar o seu dataframe.plot, aqui você também pega o seu GeoDataFrame e dá um ponto plot, coloquei um número maior aqui da figurinha só para vocês verem. Então tá aí o mapa do Brasil com seus municípios, né, ele expande um pouquinho para cá por causa das ilhas oceânicas. E aqui, então a gente começa a fazer essa massagem no banco de dados aí para poder linkar as coisas, tá? A primeira coisa que eu fiz foi mudar, então aquele dataframe pivotado lá do primeiro turno e do segundo turno, eu dei um rename nessa coluna NM município maiúsculo para nome minúsculo, primeira coisa, tá? Para poder encaixar, porque o nome da coluna aqui é nome em minúsculo. Podia fazer ou de um ou do outro, mas deixar com os nomes iguais para eles se entenderem, tá bom? Pelo que eu entendi, você precisa ter os nomes iguais. Então agora está aqui, ó, nome em minúsculo, e aqui eu faço a mudança dele, olha lá, ele, né, todos os valores da coluna vão receber o quê? Os próprios valores. Eu tenho que colocar aqui o string, para ele entender que vai trabalhar com strings e não com números e tal, em upper, ou seja, em caixa alta, né, em letras maiúsculas. E aí esse é o resultado. Então agora os dois bancos de dados, os dois dataframes, tem uma coluna que tem o nome do município, o nome dessa coluna é nome em letra minúscula para os dois, e nos dois os nomes dos municípios estão todos em letras maiúsculas, tá? Lembrando que lá no começo, quando a gente chamou o dataframe da eleição, vocês lembram do vídeo passado, olha, que tinha a codificação de caracteres em Latin 1. Se eu não ponho Latin 1, ele não reconhece cedilha, não reconhece acento, e aí complica tudo, tá? Aí vocês não conseguem nada. Então tem que realmente prestar atenção nisso daí. Tá? Voltando aqui, então agora está todo mundo em maiúsculas, e aí eu consigo fazer um merge, eu consigo juntar os dois dataframes, né? A recomendação é que você faça o merge usando a partir do dataframe geoespacial. Então eu chamo o GeoDataFrame e mando dar um merge com o dataframe que não é espacial, tá? On quem? Na coluna quem? Na coluna nome. Então agora ele junta as coisas e aí usando os nomes dos municípios que estão na coluna nome, ele vai, né, colocar as colunas do GeoDataFrame até a geometria e essas outras aqui são as do nosso dataframe que veio lá do TSE. Né? Então são os votos acumulados para cada candidato em cada município. Beleza? Então agora com isso a gente tem um GeoDataFrame, um dataframe espacial, que tem o nome do município, que tem a geometria do município, e a gente pode começar a plotar essas coisas aí. Legal? Então eu testei antes sem mudar para maiúscula, tal, não deu certo, então tem que mudar para maiúscula, tá? Tudo perfeito? Tudo muito simples? Não, vocês vão ver que tem um probleminha que vai aparecer só lá na frente, né? Mas eu vou deixar para vocês isso daí como lição de casa, tá bom? Vamos combinar assim. Vamos seguindo aqui.
Aqui eu só chamei as colunas para a gente ver que ele colocou todas as colunas dos dois data frames. E essa aqui eu fiz na mão, peguei as colunas, né, joguei no editor de texto e editei para ficar assim, para ter os nomes dos candidatos como variáveis, para não ter que escrever esse treco todo aqui toda vez que eu for chamar os valores de uma ou outra coluna, tá? Assim fica muito mais fácil, tá? Coloquei ali com as iniciais. E a gente pode começar a fazer uns plots simples. Então, olha lá, o candidato aqui eu fiz assim, né? Você vê que tem um monte de variável, né? Tem JMB é a variável que significa Jair Messias Bolsonaro. E candidate agora referencia ao Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque aí depois é mais fácil de eu copiar e colar. Né? Eu copio isso aqui, colo numa outra célula, mudo aqui o nome do candidato e já sai com o mapa de outro candidato. Né? Não preciso ficar trocando lá dentro aqui se eu colocasse JMB aqui, por exemplo. Tá? Então estou chamando aquela função de plot, vai plotar quem? Os valores da coluna candidato, que estão chamando os valores, né, de Bolsonaro, legenda sim, tamanho da figura, aqui a escala de cores, tá? Em grays, tá? O R aqui que é invertido, então ele vem do preto para o branco em vez do branco para o preto. E aqui a legenda, eu dei uma encolhidinha na legenda, porque a primeira vez que eu plotei ela ficou um pouco maior que o mapa. Dei uma encolhidinha aqui só para ficar mais bonitinho. E aí ele plota isso aqui, ó. Então esse é a quantidade de votos, vai estar em milhões, né, votos por município, 2,5 milhões no máximo. Não dá para ver muita coisa porque justamente os dados não se comportam de uma maneira muito linear, né? A gente tem muitos municípios com pouca gente, poucos municípios com muita gente, então os dados não são muito fáceis de serem plotados assim numa escala de cores linear. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui trocar, escolhe qualquer um dos candidatos, ó, por exemplo, Simone, que teve uma votação expressiva também, vai ter também aqui a escala, vê que mudou bem aqui os números, né? Porque a quantidade de votos que ela teve foi muito menor, chegou acho que a 5 milhões e pouco no Brasil inteiro. Então, a gente vê que pelo menos está funcionando, tá? Você está plotando a coisa certa, o nomezinho está certo aqui. E a essas alturas vocês já devem ter percebido que tem um pequeno problema com o mapa. Que problema é esse? Tem uns buracos aqui, não? Esse branco aqui certamente não é branco porque está no topo da escala, não. Isso aqui, qualquer candidato que a gente colocar aqui, né, vai ter o mesmo problema. Tá vendo? São os mesmos buracos. Então, o que é que está acontecendo aqui? Deu algum problema na hora de fazer a junção entre os bancos de dados. Vai pensando nisso, vai tentando pensar em o que pode ter acontecido. Tá lá no final do vídeo, a gente vai ver o que aconteceu. Tá? Mas enquanto isso, eu deixo vocês pensando aí, lembrando que essa parte de trazer o banco de dados, fazer essa massagem nele ali, de colocar os dados do lado certo, fazer aquela coisa das maiúsculas, minúsculas, trocar e tal, assim, normalmente é o que mais a gente leva tempo, né? Depurar ali, para ter certeza que o banco de dados está bom antes de fazer as análises, é uma parte que normalmente toma mais tempo do que as análises em si. Então, vamos pensando aí o que poderia ter acontecido. Aqui agora, para seguir no que a gente falou, que os dados eles não se comportam muito bem numa escala de cores linear ali, porque são muitos municípios pequenos, com poucos votos, poucos municípios com muitos votos. Aqui tem alguns histogramas para vocês verem, tá? Então, de novo, eu estou usando aqui a forma de candidato como uma variável para ficar mais fácil de chamar. Estou fazendo um plot do histograma, né, com 100 bins, com 100 divisõezinhas ali, de cada um. Então, olha só, esse aqui, primeiro turno, Bolsonaro, vê que são muitos, um número muito grande de municípios com poucos votos. E depois um número bem pequeno, que chega até a sumir nessa escala aqui, com muitos votos. Né? Porque isso é o padrão, isso é o que acontece no nosso Brasil. Tá? Aqui também a mesma coisa, para o Lula a mesma distribuição. Então, a gente pode começar a pensar em mudar o esquema de fazer as cores. Né? Ali a gente tinha feito uma escala contínua, que não mostra muito bem. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, o mesmo mapa, só que com um esquema de cores. Isso é uma coisa do GeoPandas, ele usa uma outra biblioteca do Python para fazer isso. Como é que chama? Essa aqui, ó, Map Classify. Ele precisa, para você fazer esse esquema de cores, você precisa ter essa biblioteca instalada também, tá? O Map Classify. Quando eu tentei fazer a primeira vez, ele não deixou, justamente porque não tinha. Daí instalei e foi. Então, olha, esquema de quantis com 10 classes. Aí ele vai dividir
aqui em 10 classes por quantis. E aí começa a ficar mais colorido o mapa, a gente começa a ficar um pouco mais feliz, né? Mas ainda não é aonde a gente quer chegar, né? Eu quero chegar basicamente naqueles mapinhas que a gente vê no jornal, né? Aqueles, aqui um ganhou, ali o outro ganhou, ali um perdeu, ali o outro perdeu e coisas assim. Então ele está com uma escalazinha de cores divergente, do vermelho para o azul. Então quanto mais azul, mais votos para o Bolsonaro, porque ele é o candidato que eu coloquei aqui como principal, né? Como valor que eu estou olhando. Então quanto maior, mais azul. Quanto menor, mais vermelho. É lógico que quanto menor para ele, mais para o Lula, se a gente for pensar nos dois candidatos que ficaram em primeiro lugar no primeiro turno. Tá? Aqui eu deixei aqui como referência para vocês verem, são os vários esquemas de classificação que você precisa, que você pode usar usando o MapClassify. Tá? Você tem que ter as coisas bem atualizadas, Matplotlib atualizado, MapClassify atualizado, senão algumas coisas não funcionam. Tá? E vocês podem testar isso daí. E aqui eu coloquei todos os esquemas de cores que o Matplotlib suporta, tá? E o link aqui, se vocês quiserem ir na página direto, que é essa aqui, tá? Essa página aqui tem todos os esquemas de cores que vocês podem usar direto, sem precisar instalar mais nada no Matplotlib, tá? Se vocês quiserem usar outros também pode, mas às vezes você tem que instalar uma ou outra biblioteca a mais, tá bom? Eu deixei aqui, eu estava fazendo uns testes, brincando ali, então estava só copiando e colando daqui, que era mais fácil, né? Aí se vocês quiserem dar uma olhada, tá aí de referência para vocês. E aí eu pensei, bom, já que tem uma distribuição tão variada, né, dos valores, por que não fazer uma normalização para uma escala logarítmica, né, para que os valores, né, fiquem mais bem distribuídos ali. Então é o que eu estou fazendo aqui nesse mapinha aqui. Eu estou criando uma norma que vem do módulo Matplotlib Colors, que está importado lá em cima com esse nome aqui. Então estou fazendo uma norma logarítmica, usando quem? O mínimo. É o mínimo daquela coluna do candidato, o máximo é o máximo, e ele joga todo mundo para um valor logaritmo. Isso na escala de cores apenas. E aí o plot é igual, tá? É a mesma coisa, a única coisa que eu incluo aqui, ó, é isso aqui. Norma igual a norma, que é essa norma daqui, tá bom? Podia botar tudo isso aqui lá dentro, mas fica feio, né? Então eu deixei assim. E aí ele plota usando essa escala de cores logarítmica, e aqui você vê que a escala, o valor aqui, a corzinha, ela tá normal, né? Ela tá linear, e o que muda são os valores aqui, que esses sim estão em escala logarítmica, né? De 1.000 a 1.000.000 aí. Uma outra opção que vocês vão encontrar na internet é realmente transformar os valores da coluna para uma escala logarítmica, que é fazer isso aqui, por exemplo. Eu criei uma coluna nova e, né, nessa coluna eu fiz o log 10 dos valores dessa coluna. E aí plotei a coluna com o nome aqui que é do log. E vai ser a cor é a mesma, vocês estão vendo que a cor fica igual, mas o que muda é a escala. Olha os valores aqui, porque agora o valor não é mais o valor original colocado numa escala logarítmica, é o valor do log. Então tá aí, fica um pouco mais difícil de analisar, né? Então coloquei aí para vocês verem, mas não é o tipo de coisa que eu usaria, né? E aqui eu comecei a brincar de fazer dois mapas. Então, um mapa para, né, pensando nos dois candidatos mais bem votados, um mapa para cada um. Né? Então, estou colocando aqui num subplot, eles estão fazendo um share do eixo Y aqui, então ele não tem valor nesse aqui, ele usa o mesmo desse. E eu estou usando aqui aquele esquema de quantis de cores, mas para cada um eu tenho uma escala de cores. Então, nesse aqui vai do vermelho no menor valor até o azul, porque quanto mais do azul, mais voto para o Bolsonaro. E nesse aqui do Lula eu coloquei o inverso, né? Tem esse underscore R aqui, que é a mesma escala de cor, só que invertida. Então ele vai do azul no valor baixo para o vermelho no valor alto, tá? Ainda não é o que eu queria, mas a gente já começa a ver algumas diferenças, né? A gente começa a ver que em alguns municípios um deles teve mais voto que o outro, mas ainda não é aquela coisa de proporção de um para o outro que a gente acostumou a ver na TV, né? Por exemplo, se a gente olha aqui, esse município grande aqui, ó, que é Altamira, né, acho que dá para ver a seta do mouse, né? Então ele tá com uma cor forte aqui, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. Então, como é que é isso, né? Porque os nossos dados ainda não estão mostrando quem ganhou, quem perdeu em cada município. Eles estão só mostrando o número de votos. E se vocês olharem a escala, qualquer coisa para cima de 16 mil votos até 26 milhões, ou mais do que 20 mil votos até 32 milhões,
ele já está colocando nesse quantio maior, então a gente não vai conseguir ver as diferenças tão bem aqui. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma análise aqui só para os dois primeiros colocados do primeiro turno, e criei uma coluna com a soma do valor dos candidatos, para ver entre um e outro, e fiz uma porcentagem, tá? Criei uma outra coluna, mais duas colunas, né? Com a porcentagem. Então a porcentagem do candidato 1 é valor vezes 100 dividido pela soma, que é a regrinha de 3, e aqui para o candidato 2, que no caso, né, um era Jair e o outro era Lula. E aí eu fiz o mesmo mapinha, mesmo esquema de cores, né? Só que o de Bolsonaro eu coloquei em azul, de Lula eu coloquei em vermelho. E aqui sim a gente começa a ver aquele esquema mais parecido com o do jornal, né? Onde um ganha mais e o outro, né? Então onde Bolsonaro ganha, onde Bolsonaro perde, onde Lula ganha, onde Lula perde, por exemplo. E aqui embaixo eu fiz uma coisa colocando as duas juntas, né? O que é que eu fiz? Eu peguei e criei uma outra norma de cores, uma norma diferente, só que aquele era log e esse é uma norma centrada. E o que é que ele faz? Eu digo para ele onde é o centro, 50%, e qual é o range para cada lado. Então, 50 para cada lado. E aí ele centra a cor. Ele vai colocar o branco no zero, aqui, ou melhor, no meu centro aqui, que é 50. Joga 50 para lá o azul, joga 50 para cá o vermelho. E aí plotei. Então esse aqui é só para o do Bolsonaro, tá? Então quanto mais azul, mais do que 50 para o Bolsonaro, quanto mais vermelho, menos do que 50, mais do que 50 para o Lula, tá? Legal, né? Então esse é o mapa que eu queria chegar a partir aqui do Python, tá? Esse é o que eu queria fazer com o GeoPandas. Cheguei no mapa que eu queria, gostei dele. Aí eu pensei, vamos fazer isso no QGIS também, lógico, né? A gente gosta de usar o QGIS aqui. Para isso a gente tem que simplesmente exportar esses GeoDataFrames como um GeoPackage e abrir lá no QGIS. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo para vocês tudo aquilo que a gente já fez, tá? Só para ficar bem marcado. Então, eu trouxe o dataframe da votação, criei um dataframe do primeiro turno, fiz o pivô dele, criei o do segundo turno, fiz o pivô dele, renomeei as colunas de município para nome, abri o GeoDataFrame dos municípios, fiz o merge para o primeiro turno, fiz o merge para o segundo turno, e aqui eu exporto um por um, tá bom? Aqui eu devia ter posto o turno 2, né? Mas isso não importa porque é só o nome do layer, tá? O importante são os dados, tá? E aí, então eu vou ter dois GeoPackages, um para o primeiro turno, um para o segundo. Quando eu exportei, ele deu esse errinho aqui, quer dizer, esse warning, né? Esse aviso aqui de que esse index 64 aqui vai mudar. Então, é uma questão só de acertar o índice aí, nada demais, não se preocupem que ele vai abrir direitinho no QGIS. Vamos ver? Então, estamos lá com o QGIS. Deixa eu achar o meu arquivo aqui. Aqui, ó. Então, eu estou com eles aqui, votação. Eu estou só com o do segundo turno. Tudo bem. Vamos abrir o do segundo turno. Estamos com todos os dados aqui. Vocês estão vendo agora direito o que era aqueles, né, onde estavam aqueles problemas, que foi lá no primeiro mapa que a gente botou, a gente viu que tinha os problemas, que estava sem alguma coisa, deu algum problema na hora de juntar, e qual será que era o problema? Vamos aproveitar e ver isso agora antes de ver a simbologia, tá? Vou dar um zoom aqui, vou selecionar o mapa do IBGE, tá? Dos municípios na base contínua, e vamos ver qual que é o nome desse município. Machadinho do Oeste, Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Eldorado do Carajás, com acento, Pau d'Arco, olha, tem dois Pau d'Arco. O que eu estou vendo aqui é que são municípios que têm alguns acentos ou alguma coisa assim. Graxa, não sei porquê. Olho d'Água do Casado. Estou vendo que são muitos municípios que têm caracteres especiais no nome. Santo Estevão, com 2 acentos, circunflexo, e esse aqui é bom, hein? Vocês veem. O que isso deve ter acontecido? São municípios que a grafia do nome está diferente lá no outro banco de dados, lá no arquivo que veio do TSE. E aí ele não encontrou, ele não fez a junção. Tem coisa aqui, São Luís do Paraitinga, pode ser questão de acento, e pode ser questão de grafia também. Antônio Linto, tem alguns que me chamam mais atenção do que outros, né? Esses com apóstrofo me chamam mais atenção do que esses só com acento, tá? Vamos dar uma olhadinha ali no
no Python, olha só, eu até deixei pronto aqui para vocês. Então eu estou fazendo só uma busca rápida, né? Então dentro do DataFrame do primeiro turno, eu quero ver aquelas linhas onde a coluna, né, do município, tratada como string, contém a string est. E aí a gente vê, ó, Alta Floresta do Oeste com espaço ao invés de um apóstrofo. Né? Posso até pôr o D, espaço O aqui. Olha lá. Todo mundo com espaço. Então, certamente esses daqui deram problema, porque lá no outro banco de dados eles estão com apóstrofo. Vejam, essa é uma coisa importante dessa questão de análise de dados, de banco de dados. A gente tem que realmente ter certeza que as coisas estão juntas. Né? O que você poderia fazer? Poderia fazer uma série de filtragens aí nos municípios, tirar os acentos, trocar as palavras acentuadas, as letras acentuadas por coisa sem acento, trocar espaço por underscore, lembrar dos apóstrofos e trocar isso por nada, ou por um espaço, ou por um underscore, alguma coisa assim. Mas tentar fazer com que os bancos de dados tenham maior consistência, tá bom? Como a gente está só fazendo uma coisa para mostrar, não vai ter problema, eu não vou ficar aqui 2 horas ajustando os bancos de dados, mas se fosse para fazer uma análise séria, teria que fazer isso sim, tá bom? Então vamos voltar aqui, então, ó, deixa eu trazer aqui para baixo para vocês verem direito, se vocês estão vendo bem aí, graduado, valor, vou pegar aqui porcentagem de um deles, rampa de cores, vou pegar uma rampa aqui vermelho e azul, tem que dar uma classificada, né? Ó, e aí a gente começa a ver lá o nosso mapa. Agora que eu não gostei exatamente dessa classificação, eu vou aumentar o número de classes para 9 ou 10, mas eu ainda não estou gostando muito não, porque olha, ele não está pegando zeros, então eu vou trocar aqui, ó, para Pretty Breaks. Ele nem muda mais do que isso, né? Ó, tá vendo? Ele deixa, fica fixo aqui, ó. Então de 5 a 10, de 80 a 89, né? Nenhum lugar tem 100. Então fica mais bonitinho a quebra, por exemplo, dos valores, tá? E aí, esse é o mesmo mapa que a gente viu lá, né? Talvez se a gente tirar o símbolo aqui, aí a gente vê aqui o mapa mais, né? Só com as cores ali. Aquela dicotomia que ficou bem marcada na eleição, né? O Nordeste aqui, norte de Minas, etc. Aqui, sul da Bahia, bem marcado em vermelho. O norte-norte aqui, um pouquinho mais no norte ali, ainda é azul. E aqui o arco do deflorestamento e do agro em azul, né? O centro-oeste e a parte sul da região norte. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Essa questão de trazer os mapas do banco de dados, trazer via GeoPandas, que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Eu mesmo nunca tinha mexido com GeoPandas antes, eu quis mexer até para ver como é que era, ver como é que fazia. Tem muita coisa para aprender ainda a mexer ali, mas eu achei bastante interessante a gente poder fazer essas coisas direto ali no Python, até para ver se está funcionando e depois exporta e trabalha com isso no QGIS, por exemplo. Tá? Eu vou deixar para vocês agora como exercício aí, se vocês quiserem tentar ver como é que seria para ajustar realmente o banco de dados, fazer as coisas casarem, fazer os nomes dos municípios casarem, para que não tenha esses buracos que teve aí. Beleza? Então, essas alturas você já sabe, né? Imagino que você já seja um assinante do canal, já siga o canal. Assinante não, né? Porque a gente não tem essa coisa de cobrar. Mas que você seja inscrito no canal. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve aí que é rapidinho. 2 segundos você está inscrito. Segue a gente também já nas outras redes sociais, que vira e mexe tem alguma coisa por lá. Tem Twitter, tem Instagram, quando tem Twitter, né? Daqui a pouco o negócio talvez acabe, mas a gente vai seguindo, tá bom? Daqui a pouco vai ter Mastodon também, alguma outra coisa nesse sentido, tá bom? Me diga aí o que vocês acharam, se acharam interessante, se tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer com esses dados das eleições. Eu pensei a princípio nesses 2 vídeos só, mas se tiver alguma coisa específica que vocês tenham interesse, escrevam aí embaixo, de repente eu avalio se dá tempo de eu fazer, né? Eu estou ainda preparando os outros vídeos da série lá do Open Drone Map, então eu vejo aí se dá. E se for interessante eu faço sim, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado por chegarem até aqui. Eu vou deixar aí, como sempre, 2 vídeos para vocês olharem, 2 playlists ou 2 vídeos, para vocês, se quiserem continuar seguindo o conteúdo do canal. A todos vocês que chegaram até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.